Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6. Aos Hebreus, capítulo 6. Não sabia onde estava escrito, mas Deus ajudou que consegui encontrar. Era esse assunto que Deus queria falar e quer falar com todos nós. Aos Hebreus, capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e a doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos outros, aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós,
os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, irmãos. Palavra cheia de sabedoria. Palavra cheia de conselho. Palavra cheia do amor de Deus. O Senhor, irmãos, é aquele que conhece os nossos corações. Conhece as nossas dúvidas. Irmãos, o Senhor é aquele que sabe aonde nós precisamos ser fortalecidos. E aqui, amados, essa escritura, essa carta, ela é muito antiga. Ela é muito, remete aos primórdios desta fé a qual nós professamos hoje. Evidentemente que é mais nova do que o Velho Testamento e mais velha do que a nossa fé atual, claro. Mas o que era pregoado aqui é sobre algumas questões que hoje ainda traz dissensão entre nós cristãos, particularmente cristãos evangélicos. Sobre esses rudimentos da graça. Principalmente os primeiros rudimentos. Esses dias atrás, não sei se eu tenho aqui, acho que devo ter aqui. Eu li para os irmãos sobre o nosso reconhecimento como pessoa. Os irmãos lembram? Quem estava na infância espiritual, quem estava na adolescência, na juventude e na maturidade espiritual. Vocês devem se lembrar, fiz uma pequena preleção, falando sobre esse conhecimento que é necessário que nós tenhamos para nos reconhecermos como servo e serva de Deus e saber naquilo que nós devemos aplicar o nosso coração. Tem tudo a ver com essa palavra, que essa noite vem falar para nós sobre contextos que foram colocados na nossa mente, que foram colocados nos nossos corações, que não condizem com a liberdade cristã. Esse assunto é muito polêmico. Muito polêmico. Mas Deus traz a palavra porque Deus sabe com quem quer falar. E quero crer que o Senhor quer falar com todos nós, evidentemente. Quando nós falamos de usos e costumes, e falamos de doutrina de Cristo, são coisas distintas, irmãos. Coisas distintas. Ribeirão Preto é a terra da cerveja. Mato Grosso do Sul é o tererê, né? Rio Grande do Sul, chimarrão, costumes. Costumes. São Paulo, conhecida como a terra da garoa, que nunca para. Particularidades de cada lugar, de cada pessoa, de cada ser individual, de cada povo, de cada cultura. Quando Deus mandou esses dias atrás a palavra falando do grande mandamento, esse sim é universal. Para todo povo, toda nação, toda língua. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Desse mandamento dependem toda a lei e todos os profetas. Tudo está abaixo disso. Por importante que seja, está abaixo desse preceito. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Roupa. Oh Deus, misericórdia, Senhor.
liturgia de culto. Quer dizer que Deus só recebe os cultos com a nossa liturgia. Deus seja louvado, um de pé e dois sentados, que são os 3 hinos, ora, canta um hino, testemunho, canta um hino, palavra, oração, canta um hino, despede e vai embora. Se não for assim, Deus não vai receber o nosso louvor. Está certo isso, irmãos? É isso que a palavra de Deus nos ensina? E se a gente fizer um teste hoje? Quebrarmos as convenções. Porque o que nós provarmos e vimos e vermos juntos, nós teremos que concordar. Está certo, igreja? Deus se usa como quer, fala como quer. Eu venho fazer o culto de terno e gravata. Respeito a irmandade, tentar ficar menos feio, mais ajeitadinho. Mas se eu vier aqui só de camisa e gravata, só de camisa, dá no mesmo. É uma formalidade, uma mera formalidade. Mas para a palavra de Deus, não quer dizer absolutamente nada. Vou subir aqui no altar de bermuda, sem camisa? Mas isso não pode nem num fórum, em vários lugares. Você não pode entrar assim. É uma questão de respeito. Vai diante do juiz de bermuda, sem camisa, para você ver. Você até vai, mas você não volta. Fica por lá mesmo. Não é? Convenções. E se nós não nos libertarmos dessas coisas, nós vamos crucificar o Senhor de novo, como ele disse aqui. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Rebatismo. O meu batismo é válido. O da sua igreja não serve. Mas você batiza em nome de quem? Eu batizo em nome de Jesus. Engraçado, eu também. E não há outro nome por quem possa se encontrar salvação. Então nós temos que começar a crer que a palavra tem poder acima das nossas convenções, do nosso querer, da nossa vontade humana. Deus se usa do irmão Rodrigo. Agora, às 19 horas, Deus se usou de uns dos servos, lá, irmão N, irmão Samuel, irmão João Marcos, na live que é feita às 19 horas pela página oficial da igreja. Deus se usa dos nossos irmãos da Bahia, que daqui a pouquinho vão começar a live deles. Deus usa do pastor X, da pastora Y. Deus é Deus. Enquanto esses velhos rudimentos estiverem em nós, eles travam a obra de Deus em nós. Mas isso é em tudo na nossa vida. Nós nos tornamos obstinados, teimosos, de trato ruim, desagradáveis. E Deus nos quer em plena comunhão. Um grande exemplo de comunhão são as Assembleias de Deus, que tem não sei quantos milhões de fiéis, 60 e poucos milhões. Inúmeros ministérios, e tem uma convenção das assembleias. Cada um cuida da sua vida, cada um cuida do seu ministério como Deus dá, mas estão em comunhão, servindo o Senhor. E se não houver em nós essa compreensão, essa ligação espiritual, nós decepcionamos a Deus, que espera de nós frutos. Olha que coisa. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, eu e você, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E ele continua: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe as bênçãos de Deus. Mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. A chuva cai para todos. Umas produzem erva boa, outras produzem espinhos. E o Senhor quer saber de nós o que nós estamos produzindo. E dizia mais: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Nós esperamos. O que Deus espera de nós?
O que o Espírito Santo espera de nós? Atitudes que condizam, que venham a condizer com a nossa condição de salvação, com a condição de servo de Deus. Ainda hoje tomei café com um irmão que estava me contando, irmão, fazer negócio com crente é uma derrota. Você perde o irmão e perde o dinheiro. Verdade. Verdade. Mas aí, nós, os crentes, o que eu vou dizer para os irmãos, eu não tenho conhecimento de causa, a não ser essa informação. Nunca fui, não sei como é. Nunca fui porque eu não tive oportunidade, poderia conhecer, mas nunca fui. As pessoas que são maçons, eles são fechados, ajudam-se mutuamente. Mas nós cristãos não. Nós, os evangélicos, não. Nós nos matamos na pancada por inveja, por ciúme, por medo, sei lá pelo quê. E cumpre-se a palavra quando diz que se seus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Porque os olhos são as janelas do mundo exterior. Todo o nosso ser será enegrecido, entenebrecido. E vai mais além, quando as trevas têm mais luz do que a própria luz. É o fim. É o fim de tudo. E como diz aqui, o seu fim é ser queimada. Então o Senhor quer que nós acompanhemos a graça de Deus em nós, sem engessar a graça, sem engessar o Espírito Santo, sem limitar a ação do Espírito de Deus em nós. Ora, nós não podemos proceder dessa maneira. Nós não podemos entristecer o Senhor. Muito ao contrário. Nós temos que estender as nossas mãos ao céu e pedir a Deus para nos fazer crescer. E aqui ele dizia mais, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Quando você faz aquele que necessita, quando você faz aquele que precisa, quando você abençoa os que estão à sua volta, Deus nunca vai se esquecer disso. Mas nós falamos esses dias sobre a caridade, a palavra que Deus mandou. É um ato isolado que constitui a caridade? Uma ação isolada ou um conjunto de ações? Lembram-se? Então nós temos que procurar fazer todas as coisas para alcançar a caridade de Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele traz essa palavra hoje a nós para dizer a toda a sua igreja, não se preocupe com convenções. Eu nasci aqui, não é? Com uma música, nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que alçar voos maiores, você tem que chegar mais perto do Deus a quem você serve. Você não pode limitar o Senhor à sua vontade humana. Você não pode limitar o Senhor aos seus pensamentos. Deus só fala... Eu me lembro que quando nos anos 2000 mudou os horários de culto aqui na Grande São Paulo, da outra igreja onde nós éramos, que passaram então aos domingos para 6:30 da tarde, para facilitar, porque São Paulo é uma cidade perigosa, as pessoas chegarem em casa mais cedo, nós no interior entramos em desespero. Meu Deus do céu! Mudar o culto para 6:30 da tarde, mas Deus não vai estar nesse negócio. Deus só fala a partir das 7:30. Olha. Diante de Deus que eu estou dizendo para os irmãos. Nós morávamos no interior, em Caraguá. Meu Deus, isso não é possível, os irmãos perderam a guia. 6:30, 5:30, 2 horas da tarde, 3 horas da manhã, 5 horas da tarde, meia-noite. Eu já comecei um batismo faltando 1 minuto para meia-noite. Estava em viagem numa cidade... E fiz o batismo, Deus chamou algumas almas e vim embora. Quando eu estava a quase 200 quilômetros da cidade, o cooperador me ligou, em Minas. Irmão, eu não sei o que fazer. Pode falar, meu irmão. Tem uma irmã aqui que sentiu o chamado de Deus no batismo. Nós já fechamos a igreja. E ela disse que não vai embora, está sentada na calçada. Porque ela se arrependeu, está desesperada, disse que queria ter sido batizada, mas não teve força. E agora, irmão, não sei o que eu faço. Eu falei, então, irmão... Abre a igreja, acende as luzes e põe ela para dentro. Sua esposa está junto? Tá, irmão? Que eu estou voltando.
Era quase meia-noite e começamos outro batismo. E Deus chamou mais 9 almas. Era 2 e pouquinho da manhã, 1 e pouco da manhã, nós estávamos batizando o povo. Por uma alma nós fazemos qualquer negócio, irmão. Agora, se nós os aprisionarmos nessas convenções, se nós os aprisionarmos no nosso querer, na nossa vontade, no nosso achismo, da nossa maneira, nós não vamos ser felizes no casamento, não vamos ser felizes na criação dos filhos, não vamos ser felizes no nosso trabalho, porque às vezes você tem que ceder, um fica até mais tarde, outro trabalha um dia que não é para trabalhar, outro muda de horário. Um irmão um dia veio reclamar para mim, dizendo, irmão, ora por mim, estou muito aborrecido. Por quê, meu irmão? Porque a empresa mudou meu horário para a noite, eu vou ter que trabalhar alguns meses à noite. Meu irmão, estou com uma angústia de morte. Eu falei, meu irmão, não faça isso. Glorifica ao Senhor que você tem de onde tirar o sustento da tua casa. Esse lugar é santo, é abençoado. É onde sai o sustento dos teus filhos. Daqui a pouco as coisas mudam, você vai para outro horário de novo. Tem paciência. Ele acatou o conselho. Quando foi agora no final de 2019, ele me mandou mensagem todo contente que tinha sido promovido a gerente de produção. Olha que coisa boa. Vai saber se não era um teste, para ver se ele ia ratear, para ver se ele ia reclamar, se ele, entende, irmão? Se ele ia ser insubordinado. E aquele que se humilha, Deus exalta. Então eu quero propor a toda a igreja hoje, através dessa santa palavra, para nós largarmos o cabo de guerra. Acabar com o cabo de guerra. Hastear uma bandeira de paz. Uma bandeira branca de paz. Eu nem sei se eu tenho alguma coisa para representar uma bandeira branca de paz aqui. Eu tinha umas toalhinhas da Santa Ceia. Uma bandeira de paz. Instantinho só, irmãos. Pronto. Quero convidar vocês para hastear uma bandeira de paz. Os que gostam de falar, vão falar até espumar o canto da boca, mas não tem problema. Nosso negócio é com o Senhor Jesus, é com a salvação das almas. Ó, não sei se ficou bom aí para vocês, mas 2 bandeirinhas de paz. Bandeira de paz. Deus se usa de quem Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele quer. Para isso Ele é Deus. Eu quero saber se tem um crente, pelo menos, aí assistindo esse culto, para dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Nós oramos todos os dias, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Eu me coloco, irmãos, à disposição de Deus, com o meu coração, com a minha vida, para deixar o Senhor se usar de nós da maneira que Ele quiser. O Espírito Santo é que tem governo sobre nós. E se nós entregarmos a nossa vida a Deus, vai acabar essa arruaça do diabo na nossa casa, no nosso trabalho, na obra de Deus, na nossa nação, irmãos. Paz, liberdade espiritual. O que aconteceu com os homens que tentaram tocar na arca foram fulminados. Todo aquele que tentou de alguma maneira mexer na obra, tomar domínio sobre a obra, não foi feliz. Foi severamente punido e reprovado. E eu quero te convidar hoje para abrir o teu coração e aceitar a liberdade cristã. Posso fazer o que Deus pôs no meu coração? Não tinha noção que era essa palavra. Não tinha noção. O Senhor me trouxe agora. Posso, irmãos, fazer o que Deus põe no meu coração? Mostrar para os irmãos que as convenções humanas não são as convenções de Deus? Vocês me permitem, em nome de Jesus, vou mostrar para os irmãos que Deus se usa como Ele quer. Hoje eu vou terminar o culto só de calça e gravata, camisa e gravata. Pronto, está aí. O Senhor fala como Ele quer, se usa como Ele quer. O que faz a diferença? Que diferença tenho eu? Por causa da gravata? Por causa da camisa? Porque nós estamos na igreja? O Senhor não é Senhor? É a gravata? Então a gente tira a gravata também. Pronto, sem gravata. Os meus conservos anciães perdoem, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Estou fazendo o que Deus me pôs no coração. Se nós não aproveitarmos essa
multidão de pessoas que estão assistindo, que creem na palavra, para serem libertos das convenções humanas, nós nunca vamos crescer em espírito. E eu digo aos irmãos em Jesus Cristo, eu quero crescer no Senhor. Eu não quero nunca desrespeitar esse nome santo, mas eu quero ser tocado por Ele. Eu quero que Ele ministre ao meu coração e faça de mim um vaso diante da sua presença. Em nome do Senhor Jesus, receba a graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba a virtude de Deus na tua alma, no teu coração. E não permita que ninguém venha dizer para você o que você tem que fazer, se a palavra te dá instrução. Aqui era ele que dizia: amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Glória a Deus. O Senhor espera de nós crescimento, maturidade, amor ao próximo, subserviência, resiliência, amor, paz, irmãos, paz de espírito, paz nos nossos tratados, paz nos nossos relacionamentos. Até quando nós, os evangélicos, vamos envergonhar o nome do Senhor? Até quando nós, os cristãos, vamos dar pior testemunho do que o ímpio? Com a Bíblia debaixo do braço, mas a língua do tamanho de uma espada afiada. Aleluia, aleluia. A língua, irmãos, destrói mais do que o fio da espada, mas o coração quebrantado comove o céu. Então, em nome de Jesus Cristo, receba a virtude dessa palavra. Liberte-se agora. Se você tem 30 anos, 50, 100 anos de crente, não interessa. Aleluia, haja agora como se Deus acabasse de ter te chamado, como você tivesse acabado de ter sido batizado, e diga: Senhor, faz de mim um menino na tua presença. Se não for, por que a palavra diz? Aquele que não se tornar como um menino, não poderá ver a Deus. O que essa palavra quer dizer? Como uma criança, sem malícia, sempre bem disposta, sempre interessada, sempre pronta. Depois vão virando adolescente, eles inventam o tal de peraí, que eu já vou. Não é, irmão? Às vezes eu falo para meus filhos: tá bom, pai, já vou. Mas enquanto é criancinha: pega isso aqui, filho, pega na hora. Leva isso aqui, filho, leva na hora. O Senhor nos quer assim. Senhor, tu quer te usar do teu servo? Glória. Nós vamos vir aqui fazer bagunça no culto? Fazer micagem? Fazer coisa fora da liturgia da palavra, fora do que a palavra ensina? Não. Mas se nós não nos libertarmos, se nós não abrirmos a nossa mente, então os nossos olhos serão trevas e todo o nosso corpo será trevas. O que é pior? Como um cego diante da luz. A luz está lá, mas ele já não pode mais ver. Receba a luz de Jesus Cristo na tua vida. Alamúria. Receba a graça de Deus na tua vida. Nunca mais você vai esquecer desse culto. Receba o amor de Deus em favor da tua alma. Receba o toque de Deus em favor da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Ama os teus filhos, ama a tua família. Não ingessa o poder de Deus em você, não faça isso. Mas permita que o Senhor toque em você, que o Senhor te encha de graça, de poder, de amor. Que o Senhor te encha de paz. Que o Senhor abra os teus olhos para as coisas maiores que Deus quer fazer. Que Deus faça de você um testemunho vivo do Evangelho no teu trabalho, no meio da rua, na fila do mercado, na fila do banco, aonde você estiver, que você possa irradiar a luz de Jesus Cristo. E fazendo assim, hoje Deus promete, uma promessa de Deus para nós: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Ele falava de Abraão, porque Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, se jurou por si mesmo. E ele com paciência alcançou. Se você abençoar, Deus te abençoará. Se você multiplicar, Deus também multiplicará na tua vida. Então estenda as tuas mãos, receba bênção, multiplicação, portas abertas, cura da tua carne, cura da tua alma, uma mente limpa para o Senhor Jesus Cristo, para que você sirva a Deus de todo o teu coração, para que servir a Deus a partir de hoje, estendendo essa bandeirinha branca de paz no Evangelho, nós sejamos cristãos felizes. E quando alguém te perguntar: você é crente? Eu sou cristão.
Como nós lemos aqui, não é tempo de cristianismo, mas tempo de qualidade de vida cristã. Não é tempo de cristianismo, mas qualidade de vida cristã. Receba isso na tua vida em nome do Senhor Jesus. E ninguém tire de você a liberdade e a comunhão íntima que há entre Jesus e os crentes. Toma posse da palavra de Deus. E sinta-se liberto hoje para fazer o que o Senhor te der de fazer com a luz do Espírito Santo. Ninguém se susterá de pé diante de você. Deus seja louvado. Amém. Vamos juntos agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Santo Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença para te agradecer, pois a nossa vida é dirigida, guiada pelo Teu Espírito Santo. E nós, Senhor, estamos felizes, porque mais essa noite o Senhor falou conosco de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, estendendo os Teus braços de misericórdia, nos abraçando, e nos mostrando que Deus está além das convenções humanas. Senhor, guarda a Tua palavra nos nossos corações. Guarda a Tua palavra, Senhor, na nossa memória, para que nos momentos das nossas angústias e tribulações, nós venhamos nos lembrar quão grande é o nosso Deus. Pai eterno, nos despede na Tua paz, abençoa o Teu povo e faz com que na madrugada estejamos juntos clamando ao Senhor. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos, para a gente encerrar? Vamos cantar o hino.